Voltamos a apresentar Jornaleiros em Campo. De volta com os Jornaleiros, o assunto agora é futebol nacional. Nós tivemos alguns jogos pela Libertadores: Vasco 0, Corinthians 0, Boca Juniors 1, Fluminense 0, Vélez Sarsfield 1, Santos 0. E eu quero começar pelo André, saber qual o jogo que ele destaca desses três, dos jogos dos brasileiros, e o que ele espera dos jogos de volta da Libertadores. Bom, eu queria destacar o jogo do Boca Juniors e Fluminense. Boca Juniors e Fluminense se enfrentaram já em 2008 e tem até um clima de revanche por parte dos argentinos contra o Fluminense. O jogo o Boca Juniors venceu por 1-0 com gol do Monchi e agora promete um jogo muito bom na volta, no Rio de Janeiro. O Boca ganhou na fase de grupos do Fluminense por 2-0 no Rio de Janeiro, só que o Fluminense precisa da classificação e o resultado de ontem, apesar da derrota, não foi tão ruim, porque o Fluminense chegou com a menos e o Diego Cavalieri teve uma ótima atuação. E também tem o Boca Juniors, que é um time muito tradicional na Libertadores e não vai querer deixar a vaga passar. Acredito que o jogo de ontem mostrou bem o que a gente estava esperando, uma pressão muito grande do Boca Juniors, principalmente da parte da torcida. O Fluminense começou bem a partida, acabou tendo problema com o Carlinhos, uma expulsão muito boba. E a arbitragem também foi mal, teve um pênalti para o Fluminense muito claro no primeiro tempo. Mas acredito que, no geral, como disse o André, o placar foi bom e o Fluminense tem futebol para reverter no segundo jogo. Bem observado, Marcos. Jordan. A equipe do Fluminense até tinha chances para fazer um bom jogo e, quem sabe, até vencer o Boca Juniors lá no La Bombonera. Mas, como foi dito, o time do Fluminense pecou também nos momentos da expulsão do Carlinhos. O Carlinhos primeiro fez uma falta que realmente merecia o cartão e depois teve um lance um pouco infantil, colocando a mão na bola, e isso prejudicou o Fluminense, e depois, com todo o apoio da torcida argentina, o Fluminense acabou perdendo o jogo. Mas o jogo da volta espera-se para ser um bom jogo, e o Fluminense acho que tem chance para reverter essa situação. Ainda na Argentina a gente teve o jogo do Santos, né? Que perdeu para o Vélez, e até o Jordan estava comentando comigo que foi um jogo bastante emocionante, né, Jordan? Sim, a expectativa era grande, né? Porque os dois times eles vêm de boas campanhas já nas outras edições da Libertadores. O Vélez perdeu na semifinal para o Peñarol em 2011 e o Santos é o atual campeão. Então agora o Vélez jogou bem melhor que o Santos. O Santos realmente não encontrou seu futebol lá em Buenos Aires. E um gol de cabeça, na minha visão, foi uma falha do Rafael, porque ele podia ter se posicionado melhor no lance. Mas a equipe do Santos, acho que com melhor preparo físico agora no jogo em São Paulo, pode também surpreender o time argentino e conseguir a classificação. Marcos? Acredito que a questão do resultado ficou tão bom para o Santos, assim como ficou bom para o Fluminense, 1-0. O próximo jogo vai ser na Vila Belmiro, já foi decidido. Acredito que a pressão na Vila, o Santos acabe levando o resultado que precisa. Mas, diferente do Fluminense, o Santos realmente jogou mal. O Neymar tentou bastante, mas foi muito bem marcado. O Ganso também tentou muito, mas errou bastante. E acredito que, principalmente os laterais, o Juan é um lateral fraco para o Santos, na minha opinião. Ficou faltando um pouco da parte ofensiva do Santos neste jogo. Mas acredito que o resultado, para o talento que tem o time do Santos e pela pressão que é na Vila Belmiro, tem condição de reverter no próximo jogo. E também destacar o jogo Vasco 0, Corinthians 0, o estado do gramado em São Januário, né? Realmente estava em péssimas condições e isso atrapalhou um pouco o andamento da partida. E agora nós temos os jogos da Copa do Brasil. O São Paulo venceu por 2-0 o Goiás, o Bahia perdeu em casa para o Grêmio por 2-1, o Atlético Paranaense empatou com o Palmeiras em 2-2 e o Vitória empatou com o Coritiba em 0-0. Eu quero começar pelo Marcos e saber também do resto da bancada. Qual desses jogos foi o mais emocionante, o mais decisivo, e o que vocês esperam dos jogos de volta dessa fase? Olha, acredito que o mais emocionante em termos de número de gols e oportunidades foi Atlético e Palmeiras, um jogo que teve empate, teve polêmica de arbitragem, então foi um jogo bastante interessante. E um resultado muito bom para o Palmeiras, que fez o Michael Leite empatou o jogo no segundo tempo em um belo gol. E acredito que a equipe do Palmeiras ela acabe levando uma vantagem muito interessante para São Paulo no próximo jogo. E acredito que, no caso do Atlético, os desfalques, principalmente dos laterais, o Heracles e o Gabriel Marques fizeram muita diferença. O Zezinho tem que jogar na esquerda, não é a dele. E o Palmeiras usou muito esse lado para atacar. André? Então, a gente vai ter um jogo de volta em São Paulo muito interessante, porque
praticamente a vitória interessa ao Atlético. É muito difícil ocorrer um empate de 3-3 e a equipe paranaense se classificar. O Palmeiras vai buscar se defender e o Atlético vai ter que atacar. E tem um ataque muito bom. Tem sido destaque do Atlético o Guerron, o Ligueira e não só a defesa. Então vai ser muito interessante, porque o Palmeiras precisando segurar a classificação e o Atlético precisando atacar, creio que esse vai ser o jogo mais emocionante da próxima rodada. João? Eu concordo com o que já foi dito. O Palmeiras leva uma grande vantagem para São Paulo. Os outros jogos do São Paulo e do Grêmio foi ao natural, já se esperava que eles vencessem. E o Coritiba poderia ter ganho fora de casa, como poderia ter perdido também. Teve várias chances ali do Neto Baiano, que poderia ter feito o gol, não conseguiu. Do Coritiba também, o Everton perdeu o gol. Então foi um jogo bastante equilibrado e trazendo o 0-0 para Coritiba, o Coritiba é o favorito para levar essa vaga. Jordan? Então, o jogo mais certo que talvez... Os dois jogos mais certos que já tenham talvez um classificado definido é o São Paulo e Goiás, que o São Paulo já tem uma vantagem boa e está praticamente garantido nas semifinais. E o outro é o Grêmio, que conseguiu uma boa vitória lá em Pituaçu, ganhou do Bahia e agora joga no Olímpico com o apoio da sua torcida e talvez tenha até mais chance de se classificar do que o São Paulo para as semifinais. André? Eu queria destacar o Coritiba, foi um resultado muito bom que o Coxa conseguiu, porque conseguiu empatar sem sofrer gols. E joga em casa, com a favor da sua torcida, e pode mais uma vez fazer uma campanha louvável na Copa do Brasil. Creio que é favorito contra o jogo contra o Vitória e tem condições de brigar com qualquer outra equipe que está na disputa. E agora vamos para o giro de notícias e depois o intervalo. Fica aí que a gente já volta. O meia Ronaldinho Gaúcho chegou ao treino do Flamengo com aparência alcoolizada na última quarta. Mesmo chegando no horário, o atleta não mostrou condições para treinar, alegando dores musculares. No entanto, o diretor de futebol, Zinho, orientou o Ronaldinho a pelo menos correr em volta do campo. Zinho nega que o jogador estivesse embriagado. O Brasil estreia nesta sexta-feira na Liga Mundial de Vôlei. A equipe pega a Polônia, vice-campeã da Copa do Mundo de 2011. O grupo do Brasil também é composto por Canadá e Finlândia. A grande atração é a volta do levantador Ricardinho, que volta à seleção após 5 anos. Giba, Murilo e Leandro Vissotto são os desfalques. O Brasil tenta o 10º título da Liga Mundial. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.